Olá, meus irmãos do Facebook e do YouTube. Uma boa noite a todos que estão online agora e aqueles que estarão depois offline no YouTube e no Facebook também, né? Meus amigos e irmãos, temos aí um tema maravilhoso. Estaremos agora, neste momento, ministrando mais uma mensagem do Evangelho da Graça. Gostaríamos de deixar aqui registrado aqui, mandar um abraço aí para a família, uma família de Ipatinga, Minas Gerais. Irmão Carlos, né, sua esposa Sandra e também o filho Arthur. Um abraço, estamos aí parabenizando vocês por vocês estarem aí online conosco neste momento. Um grande abraço a todos. Temos um tema, como já falamos aqui, um tema muito importante sobre a ressurreição e o arrebatamento. Eu gostaria de saber se está ok aí. Pode dar um ok aí para ver se está o áudio, né? Está saindo bem aí. A imagem dá para ver que está ok aí. Alguém pode dar um ok? Um grande abraço a todos. Então, o tema é esse aí, a ressurreição e o arrebatamento. Vamos começar? Antes de começar, pedimos aos ouvintes, a todos os irmãos, né, que depois estiverem no YouTube, que não se esqueçam, né, de se inscrever. Aqueles que forem assistir, que estiverem assistindo no YouTube, não se esqueçam de se inscrever, que é importante a inscrição e a ativação também do sininho, aquele sininho ao lado, para que recebam notificações, ok? Então não esqueçam de fazer isso no YouTube. E não esqueçam também dos comentários e do compartilhamento para com os contatos, ok? Agradecemos a todos aí, mais uma vez aí, irmãos de Minas Gerais, né? De Ipatinga, Minas Gerais, irmão Carlos, a esposa Sandra e o filho Arthur. Um grande abraço. E a todos vocês que estão aí online aí, talvez não dê para falar com todos, dizer o nome de cada um, mas porque é muito pequeno, né? Celular. Tá bom? Mas um grande abraço a todos. Então, é o que pedimos aí, não esqueçam da inscrição, tá bom? Então, o tema é esse aí, a ressurreição. Não conseguem, assim, entender perfeitamente o que seria o arrebatamento, né? A ressurreição e, principalmente, o arrebatamento, ok? Então, aí estamos aí com esse novo tema aí, vamos avançar nesse entendimento. Então, como falamos, esse tema ele não é tão fácil de entender, né, à vista que, primeiro, que temos arraigada em nossas mentes a teologia evangélica, católica evangélica. Já temos, essas teologias já estão impregnadas, né, no conhecimento de muitos, né? Então, queremos dizer que talvez não seja tão fácil a gente entender conforme nós trazemos a mensagem. Então, isso aí é com todo respeito aos irmãos que são católicos e evangélicos. Não estamos aqui desrespeitando aos irmãos que pertencem a denominações, nem católicas, nem evangélicas, nenhuma denominação, nenhuma. Não estamos aqui com esse intuito, mas somente a nossa fala aqui é somente doutrinal, tá bom? É uma fala doutrinal, nada contra as pessoas. Então, como falamos, é difícil, não é tão fácil de entender esse tema, né? Primeiro, já falamos por que o primeiro, e segundo, porque nós temos a tendência de analisar os textos pela mente natural, pelo entendimento humano, né? Da teologia, o entendimento secular, então não discernindo as coisas que são espirituais. Ok, gente? Tá dando para ouvir aí? Acho que tá bem, né? Tais teologias, como falamos, as teologias católicas e evangélicas nos condicionaram, né, ao longo dos anos a ter um entendimento literal das colocações de Paulo. Fora isso que ainda futurizam. O pior de tudo é que futurizam também essa questão da ressurreição e do arrebatamento, certo? Então, a aplicação para pessoas do presente século não existe essa aplicação, né? Eles futurizam, aplicando para o presente séculos relatos abordados pelo apóstolo que se aplicavam, foram aplicados
no contexto daquela época. Então, o que Paulo relata nas epístolas eram aplicáveis a quem vivia lá no primeiro século, certo? Então, a questão toda é essa que talvez seja difícil para a gente entender à primeira vista, essa forma como abordamos, porque já tem arraigado que tudo se dará ainda num futuro incerto, ok? Paulo não estava se dirigindo a pessoas que viveriam no século 21, no nosso século, né? Ele estava se dirigindo, aquelas cartas estavam sendo direcionadas a pessoas que viviam lá no primeiro século, lá com os apóstolos, certo? Não tem nada a ver. Paulo não estava escrevendo, Paulo nem estava imaginando que nós leríamos essas cartas dele, certo? Óbvio que nem tudo que Paulo deixou registrado trata de assuntos espirituais, tá bom, gente? Então, nem tudo que Paulo estava relatando lá se trata de assuntos espirituais, tá bom? Mas no tocante a essa questão da ressurreição e do arrebatamento, precisamos nos utilizar das recomendações do apóstolo Paulo, que fala o seguinte, né, que indica que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, na questão da ressurreição e do arrebatamento, nós temos que entender que Paulo fala de coisas espirituais, e ele mesmo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 2, né? Vamos ler aqui para a gente iniciar. Ora, o homem natural, então, homem natural, a nossa mente natural, né, de estudo, da teologia, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não compreende, do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, porque as coisas do Espírito parecem loucura, é o que diz aqui, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Mas o que é espiritual, a nossa mente de Cristo, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, ok? Tá dando para entender, gente? Acho que tá ok, acho que todos estão conseguindo ouvir. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14, 16, um texto inicial para a gente iniciar esse tema. Então, para falar esse tema, nós vamos navegar pelas epístolas de Paulo, fazendo uma exegese nas seguintes passagens. Nós vamos fazer uma exegese nas seguintes passagens. Romanos, primeiro, vamos começar por Romanos, fazendo uma exegese, ok? Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 19. Vamos ler aqui, ó. Porque para mim, vamos prestar atenção, porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tá tudo certo aí, gente? Tudo certinho, né? Então, vamos ler de novo. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a glória que em nós há de ser revelada, vamos prestar atenção no grifo. Ué, que glória é essa aí que seria revelada? Então é para a gente entender. O tema é o quê? A ressurreição e o arrebatamento. Então teria uma glória que havia de ser revelada neles, certo? Porque a ardente expectação, vamos prestar atenção, a ardente expectação da criatura espera o quê? Olha o que está escrito aqui, ó, o grifo, vamos prestar atenção no grifo, gente. Se tiver dando para ver aí, ó, vamos ler aqui, ó. A ardente expectação da criatura espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8, 18 e 19. Então vejam um grifo, a manifestação dos filhos de Deus. Então quer dizer que Paulo está dizendo aqui que a manifestação dos filhos de Deus ainda não era uma coisa real ainda, não tinha ocorrido, correto? É o que está escrito aqui, Romanos 8, 18 e 19. Agora vamos ler Efésios, fazendo uma exegese, navegando nos textos de Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo, que fora prometido, que é o penhor da nossa herança. Então veja, o Espírito Santo era o penhor, era a garantia da herança deles, do reino. Agora vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Enquanto esperamos o quê? A completa redenção daqueles que Deus adquiriu. Então eles estavam esperando, gente.
Paulo está dizendo que eles estavam esperando a completa redenção, mas não tinha ocorrido. Então, tanto a ressurreição quanto o arrebatamento não tinha ocorrido, mas isso aí se daria neles. Né? Vamos entender isso. Efésios 1, 13, 14. Agora, 1 Tessalonicenses, para poder a gente dar continuidade nessa exegese. Ó. Capítulo 4, versículos 16 e 17. Ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Descerá do céu. Que céu é esse, hein? Do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Não, nada disso. Isso é só uma linguagem de figura, né? Uma metáfora, um entendimento de que ali era a decisão de Deus de cumprir isso neles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, vejam, morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Preste atenção no grifo, né? Morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Está se referindo o quê? Está se referindo à ressurreição. Depois, olha só o que ele fala. Depois, nós quem? Nós aqui? Vocês? Não, Paulo está falando deles lá. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Preste atenção aqui no grifo aqui, ó. Juntamente. Tá ok, gente? Tá online, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Tá? Juntamente. Presta atenção nesse juntamente aí. Como assim juntamente? Ué, eles não estavam dormindo no Senhor, como diz? Né? Estavam dormindo no Senhor. Então, juntamente com eles que já haviam dormido, que tinham morrido, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, que ares? Nas regiões celestes, né? Muita gente já pensa outras coisas, né? E assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo está dizendo que eles estarão sempre com o Senhor. Nós já estamos sempre com o Senhor. Está dando para entender? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Vamos continuar. Ó, estaremos sempre com o Senhor. Agora vamos aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Presta atenção no capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui, olha só o que Paulo falou. Vos digo um mistério. Olha só, um mistério. Porque muita gente não consegue entender as coisas espirituais, porque exatamente elas são misteriosas, só se entende discernindo espiritualmente. Ó, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo está dizendo que nem todos iriam o quê? Morrer, passar dessa vida para outra vida, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos. Preste atenção que aqui se está falando da ressurreição, do arrebatamento. Olha só o que aconteceria com os vivos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Tirados do planeta Terra? É isso que está escrito ali? Todos seremos transformados, não é isso que está escrito? É isso. Então é isso que nós falamos, né? Então prestar atenção no grifo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, presta atenção, ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis em quê? Num corpo que iria ser visível e tocável? Não. A incorruptibilidade do espírito. Os mortos, aqueles que tinham passado para outra vida, né? Os mortos, a incorrupção do espírito. E nós, quem? Os que estavam vivos. Então tá dando para entender? Eu acho que já tá dando para começar a entender, né, gente? Tá dando para começar a entender. Nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Filipenses 3, 20 e 21. Vamos ver aqui, ó. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidade está no céu. Que céu? Então muita gente pensa que é para atravessar a galáxia, sair do planeta Terra para poder chegar no céu. Não, o céu é uma condição. A nossa pátria está na condição espiritual de Cristo. A nossa pátria está em Cristo. É isso, quer dizer, nós nascemos, viemos dele, fomos gerados nele, fomos gerados nele, em Deus. Fomos gerados em espírito. Então é isso que quer dizer aqui, a nossa pátria está nos céus. Tá dando para entender, gente? Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Né? Então eles estavam na esperança da vinda do Senhor. Então, e essa fala não é para nós, é para eles lá que viviam lá. Que transformará, então vamos prestar atenção no grifo, que é uma exegese que estamos fazendo, que transformará o nosso corpo abatido. Que corpo abatido? É claro, Paulo não está falando de coisas espirituais. Paulo não está falando aqui do corpo de carne e sangue, porque tem uns que têm um corpo mais saudável e outro corpo não muito saudável, né? Vamos voltar aqui que... voltou. Então, vejam, então Paulo não está falando do corpo de carne e sangue.
O abatimento do corpo, o corpo abatido, é um corpo espiritual que estava abatido, ainda esperando o quê? A ressurreição e o arrebatamento. Tá dando para entender? Tá, né? Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, antes do arrebatamento da ressurreição, os corpos ainda estavam abatidos, né? Esperando exatamente a manifestação dos filhos de Deus, que ainda não haviam sido manifestados. Tá bom, gente? Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Então, nós concluímos aqui agora essa exegese inicial. Vamos dar continuidade. Vamos atentar, né? E volte o vídeo depois, quando vocês estiverem offline, quando forem assistir no YouTube, volte o vídeo se for necessário para entender a exegese, né? Que todas as passagens ali se dedicam a fatos espirituais, tá? Todas aquelas passagens que lemos ali naquela exegese se dedicam a fatos espirituais. Repetimos, a fatos espirituais. Não tem nada a ver com... Paulo não estava tratando ali de corpo de carne, ele estava tratando da corrupção do espírito que ainda havia, que a morte não havia sido ainda vencida. Embora ele já tivesse o penhor do espírito, e Paulo falava que eles não havia nenhuma condenação em Cristo, mas ainda estava precisando se cumprir, né, a completa redenção que não havia sido completada ainda, que seria na vinda do Senhor. Tá bom, gente? Então vamos continuar. Então esses fatos espirituais que ocorreram, na verdade, né? E não ocorreriam, ocorreram por ocasião da vinda do Senhor. Então, aqueles fatos espirituais relatados naquelas epístolas que lemos, todas elas, fizemos uma exegese, ocorreriam quando? Né? Por ocasião da vinda do Senhor, tá bom? Acho que tá dando para entender, ok? Ou como queira, no dia do Senhor, né? A vinda do Filho do Homem, ou o dia do Senhor. Então, é importante entender que a vinda do Senhor foi manifestada fisicamente lá para Israel, tá bom? Para Israel, a vinda do Senhor se manifestou daquela forma como foi relatado lá, que a gente já falou no vídeo passado, de uma forma visível, o juízo vindo sobre eles, e todos eles viram, como diz lá em Apocalipse, todo olho verá, né? Então esse aí é o tema que já passou. Então é importante entender que a vinda do Senhor foi manifestada fisicamente para o povo de Israel, tá? Para a igreja não. Israel segundo a carne, a igreja é espiritual. Mas para a igreja, que engloba os eleitos de todas as nações, tá bom? Incluindo os verdadeiros israelitas também de Israel da época, ou escolhidos, ou filhos, já tinham o penhor do Espírito, né? Já tinham o penhor, houve uma mudança, então para eles, para esses eleitos, houve uma mudança ou transformação espiritual, tanto para quem vivia sobre a terra, então é preciso entender, como para os espíritos, as consciências espirituais dos que dormiam, ou seja, os que já haviam deixado o tabernáculo terreno, carnal. Tá bom, gente? Então, ou como queira, ou haviam deixado o corpo de carne e osso, ou sendo, melhor dizer, né, já haviam morrido também no corpo biológico. Tá bom? Então, essa transformação seria tanto para quem estava vivo, como para esses que já estavam dormindo, resumindo o que eu estou falando. Isso se deu na ressurreição dos mortos e no arrebatamento, que foram duas situações diferentes, só no sentido de que uma coisa aconteceu para quem dormia, e o mesmo fato, né, a mesma transformação ocorreu para quem estava vivo no corpo carnal. Ok? Então tá bom, vamos continuar. Eram essas duas situações, a ressurreição e o arrebatamento, que estava na esperança dos cristãos que viviam antes dos anos 70, tá bom? Essas duas situações estavam na esperança deles, não é a esperança nossa, porque já ocorreu para eles, tá bom, gente? Não tem nada a ver, né, como fazem os futuristas, tentar aplicar aquelas coisas para nós que vivemos agora pós anos 70, tá bom? Nós vivemos agora no ano 2020, no século 21, não tem nada a ver tentar aplicar aquilo para nós hoje que vivemos aqui, tá bom? Essas duas situações, né, que nós já citamos, é o quê? A ressurreição e o arrebatamento, tá bom? Então é o tema nosso esse aí, vamos continuar. Então agora na introdução, porque a gente só fez uma
um início fazendo uma exegese, agora a gente vai na introdução, tá bom? Vamos ler aqui pra gente, vamos ler somente e não vamos divagar muito, ficar tentando explicar agora, porque depois, mais pro final a gente explica, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos ler aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Quando for dado o sinal, que sinal? A voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor é o próprio Deus, é Cristo, descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Veja, vamos prestar atenção. Depois nós, os vivos, Paulo fala, nós, não nós aqui, nós, mas eles. Nós, os vivos, eles estavam vivos na época, tá bom? A carta estava sendo escrita para ele. Os que estamos ainda na terra, eles estavam na terra, seremos o quê? Está escrito? Vamos prestar atenção no grito. Seremos arrebatados juntamente. Presta atenção o que é juntamente. Como assim juntamente, Messias? Eles seriam arrebatados juntamente com quem já tinha morrido? Então é claro que ali não estava tratando de corpo de carne e sangue, tá bom? Carne, osso, carne e sangue, carne, músculo, ossos. Né? Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados. Sobre as nuvens, ou seja, na mesma condição espiritual. Tá bom? Sobre as nuvens, na mesma condição de Cristo, na mesma condição espiritual. Sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Isso é só uma fala, é uma forma de Paulo colocar, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós aqui já estamos para sempre com o Senhor. Tá bom, gente? Já estamos. Eles estavam esperando o cumprimento disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Vamos ler agora mais rápido, que eu acabei explicando. Não é para explicar agora, não é para tentar divagar muito. Façamos agora, então, 3 perguntas. Vamos fazer 3 perguntas para a gente ter um entendimento melhor. Vamos fazer 3 perguntas. Né? Letra A. Quando se daria a ressurreição e o arrebatamento? Aí eu pergunto, quando se daria isso? Esse acontecimento se daria quando? Alguém pode falar quando se daria no caso aqui, os dois, né? A ressurreição e o arrebatamento? Seria uma coisa praticamente juntas, né? E o que seria a ressurreição? Letra B. E letra C, o que seria o arrebatamento? Então, isso aí são 3 perguntas que nós fazemos, que nós vamos entender para frente. Quanto à ressurreição, vamos fazer a seguinte pergunta. Vamos fazer a seguinte pergunta em relação à ressurreição. Será que a ressurreição seria a volta de pessoas que viveram em outras épocas? Revivendo em corpos, né? De carne e osso? Será que seria isso? Será que a ressurreição seria isso, gente? Mas é isso aí que muita gente pensa, né? Que a ressurreição seria todo mundo voltando de novo, né? Messias, quem já morreu, Davi, Moisés, aparecendo no mundo. Será que é isso? Vamos lá. E quanto ao arrebatamento? Aí a gente perguntamos ainda. Será que o arrebatamento seria o desaparecimento de pessoas, né, no corpo carnal deste mundo? Será que seria o que eles pregam aí, futurizando ainda, pior de tudo, futurizando? Dizendo que pilotos estarão num avião, né, pilotando, e de repente ele desaparece. Aí eles dizem que foi arrebatado, o avião cai, né? Aí alguns estão dirigindo seus automóveis e desaparece, né? Ainda futurizam isso e dizem que é isso. Mas será que o arrebatamento é isso? E será que foi isso? Pessoas estavam em cima do cavalo, né, e desapareceram, né? Mães carregando crianças desapareceram, e a mãe ficou. É como é a história que todos nós conhecemos. Será que é isso? Se assim pensarmos, haverá uma grande contradição com os textos do Evangelho revelado nas epístolas paulinas. Se não é assim, então, gente, se não é isso que a gente falou, gente voltando de outras épocas para o mundo e pessoas desaparecendo no corpo carnal, né? Se não é assim, então precisamos entender, hoje ainda, o que foi o arrebatamento e a ressurreição, tá bom? Então, já adiantando que a única diferença de uma coisa para outra, do arrebatamento para a ressurreição, é que no caso do arrebatamento, os espíritos estavam participando da humanidade, quer dizer, as pessoas, eram eles que estavam vivos, como Paulo fala ali. Ou seja, participando de carne e sangue. Mas no caso da ressurreição, já aqueles que haviam dormido no Senhor, como diz,
Mas no caso da ressurreição dos mortos, os outros espíritos ou consciências espirituais estavam dormindo, como dizem os textos se referindo aos mortos. Nesse caso, os que já haviam deixado os vasos de barro, tá bom? Como dizem ainda os textos, tá? Seria diferente, né? Tá bom, gente? Então vamos ler. 1 Tessalonicenses. Vamos ler aqui, ó. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens. Vejam, havia outros homens, né, que não têm esperança. Então veja que Paulo está dizendo aqui que havia outros homens que não tinham esperança, né? 1 Tessalonicenses 4,13. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. 1 Tessalonicenses 4,14. Levará com Jesus, para a mesma condição de Jesus. Espírito, corpos, novos corpos, né? Transformados. Levará com Jesus. Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, Paulo está falando deles agora, vivos, não precederemos mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, eles lá, tá, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor é estar nele já, na perfeição de Cristo, que eles estavam aguardando. Então vamos ler agora 1 Coríntios, dando continuidade. Assim também é a ressurreição. Assim também é a ressurreição dos mortos, semeando na corrupção, o corpo ressuscitará incorruptível. Mas que corpo que ressuscitará incorruptível? Vamos entender mais para frente. 1 Coríntios 15, 42. Semeando no desprezo, ressuscita glorioso. Que corpo que ressuscitaria glorioso? Semeando na fraqueza, ressuscita vigoroso. Que corpo que ressuscita vigoroso? 1 Coríntios 15, 43. Semeando corpo animal, ressuscita corpo animal? Não. Corpo animal transformado? Não. Ressuscita o corpo espiritual. É o que está escrito. Se há um corpo animal, também há um espiritual. São coisas distintas. Né? Um não elimina o outro. O corpo animal existe, o corpo espiritual existe. Ok? 1 Coríntios 15, 44. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Tem uma referência em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O segundo Adão é espírito vivificante. É Cristo. Né? Então, 1 Coríntios 15, 45. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim um animal. Adão veio primeiro. O espiritual vem depois. 1 Coríntios 15, 46. O primeiro homem é tirado da terra. O primeiro homem tirado da terra é terreno, né? O segundo veio do céu, certo? 1 Coríntios 15, 47. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. Tais os homens terrenos. Qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Existem homens terrenos e homens celestiais. 1 Coríntios 15, 48. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, Adão, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. 1 Coríntios 15, 49. O que afirmo, irmãos? Olha só o que Paulo está falando. É que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus. Certo? E que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Vejam. Não participará. 1 Coríntios 15, 50. Paulo está falando de coisas espirituais. Eis que vos revela um mistério. É um mistério que muita gente não consegue entender. Nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Arrebatados. Olha o que é arrebatado aqui. Seremos transformados, gente. Então seria corpos desaparecendo do planeta Terra? Não vamos ficar tentando explicar agora. Vamos avançar no entendimento, tá bom? 1 Coríntios 15, 51. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Tá, 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 tá. Não, não é isso. Isso é só uma forma de Paulo expressar uma verdade espiritual, ok? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que mortos? Que ressuscitariam incorruptíveis? Aqueles que morreram em quem? Em Adão. Né? Vamos entender depois. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? E nós sairemos do planeta Terra. É isso que está escrito ali, gente?
Paulo está dizendo que eles seriam, todo mundo subindo assim com uns foguetinhos embaixo, é isso que está escrito aqui? Nós seremos o quê? Transformados. Olha só, vejam o que é o arrebatamento. 1 Coríntios 15, 52. É necessário que este corpo corruptível, Paulo está falando, se revista da incorruptibilidade, correto? Que corpo que era corruptível? Era o corpo de carne e sangue? Não. Paulo não estava falando dessas coisas. Paulo estava falando da corruptibilidade do corpo de Adão ainda, do corpo corruptível, que ainda tinha... O espírito ainda estava na corruptibilidade por causa do pecado de Adão, que ainda precisava ser vencido ainda na vinda do Filho do Homem, vamos entender. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade, correto? Porque eles estavam ainda mortos, precisavam ressuscitar. Ora, se ainda tinha que haver a ressurreição final, é porque eles estavam mortos. Então, eles estavam mortais, ou seja, separados de Deus, aguardando a ressurreição, e seria revestida da imortalidade que viria no Espírito. Tá bom, gente? 1 Coríntios 15, 53. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, quer dizer, o corpo corruptível não é o corpo de carne e sangue que Paulo estava tratando, era da corruptibilidade ainda que morreram em Adão, que eles estavam ainda separados, estavam, como dizendo, no Hades, né? Onde Cristo esteve por 3 dias e ressuscitou no terceiro. Ele não ficou ainda naquela corruptibilidade, naquela separação, mas aqueles outros espíritos, aqueles outros que morreram antes da cruz, ficaram aguardando a ressurreição, tá bom? Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, correto? Que ainda teria que ser revestido da incorruptibilidade. E quando este corpo mortal, que corpo mortal, gente? Quando este corpo estiver revestido da imortalidade, porque precisava vencer a morte ainda, então se cumprirá a palavra da Escritura, 1 Coríntios 15, 54, a morte foi tragada pela vitória, Isaías, está a referência em Isaías 25, 8, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Tem uma referência em Oséias 13, 14 aqui, 1 Coríntios 15, 55. Então, a morte foi tragada pela vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão. 1 Coríntios 15, 55. Ora, o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Então, quem pecou? Foi Adão. Então, essa morte ainda ia ser vencida, que o último inimigo seria vencido, seria a morte, tá bom? A morte espiritual teria que ser vencida. Ora, o aguilhão da morte, que morte? Não é a morte carnal, porque se fosse todos nós teríamos que virar super-homens e viver eternamente nesse corpo aqui, né? Então... aí Paulo está falando do Espírito. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Graças, porém, sejam dadas a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória seria o quê? É isso aí que eles estavam na esperança da ressurreição e do arrebatamento. 1 Coríntios 15, 57. Gente, acho que já deu para entender, mais ou menos. Mas, se não deu, a gente vai avançar ainda um pouquinho mais. Vamos lá, voltemos. Vamos então voltar às 3 perguntas que nós fizemos. Tá ok, gente? Acho que está online, né? Então vamos voltar às 3 perguntas que fizemos inicialmente para a gente entender melhor um pouco. Tá bom, gente? A primeira pergunta que a gente fez foi a seguinte, letra A. Quando se deu a ressurreição? Quando se deu a ressurreição e o arrebatamento? Quando foi que ocorreu? Quando foi? Vamos lá, ver a resposta está no próprio texto. Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Então, quando foi que se deu a ressurreição e o arrebatamento? Por ocasião da vinda do Senhor. Nós, os que ficamos ainda vivos, Paulo está falando deles, não nós aqui, porque muita gente futuriza para hoje, não é isso? Tá bom, gente? Nós que ficamos ainda vivos não precederemos os mortos. 1 Tessalonicenses 4, 15. Então, vejam, isso aí se daria por ocasião da vinda do Senhor, tanto a ressurreição quanto o arrebatamento. Paulo, os apóstolos, eles estavam esperando isso aí, eles esperavam que eles iriam viver até isso, só que Paulo morreu antes, tá bom? Mas a igreja, os outros irmãos continuaram em vida lá, aguardando isso aqui. Paulo morreu antes. Então, isso se daria lá. Então, vejam, não devemos desvincular a ressurreição e arrebatamento, porque são coisas que ocorreram num só abrir e fechar de olhos. Então, o arrebatamento foi a transformação, na verdade. A mudança dos que viviam no corpo de carne e sangue. Não era nada, ninguém com foguetinho subindo. Né? Como dizem aí que o arrebatamento vai ser todo mundo subindo, a opção de... Não é isso. O arrebatamento é exatamente eles sendo tirados daquela condição de morte
para a condição de vida eterna, que na verdade estavam aguardando ainda a salvação que viria, né? Ainda iria ocorrer, ainda se concluir na vinda do Senhor, isso aí, correto? Então não devemos desvincular ressurreição de arrebatamento, porque tanto a ressurreição como o arrebatamento foram fatos espirituais que se deram na vinda do Senhor. Foi tudo num só momento, num abrir e fechar de olhos. Gente, eu coloco isso aqui porque é importante para quem é surdo, mudo, quem lê, então é importante ter aqui o que eu estou falando vai sendo falado e vai sendo colocado. Então foi tudo num só momento, num abrir e fechar de olhos. Tudo ocorreu de uma só vez, o juízo final para Israel, aí que o juízo final estava ocorrendo para Israel, nesse mesmo dia que houve esse fato, né, espiritual, o juízo final para Israel, que se manifestou visivelmente, nós já falamos sobre isso, tá? E todo olho viu, porque Jesus falou, todo olho verá, correto? Todo olho verá, aí lá em Israel. Mas no mundo espiritual estavam ocorrendo outras coisas. Então tudo se deu de uma só vez, tá bom? Num só momento, o juízo final para Israel, que se manifestou visivelmente, todo olho viu, como uma repentina destruição, né? Que já falamos no outro vídeo, né, que veio no dia do Senhor, ocorrendo no mundo físico, algo lá no mundo físico, em Jerusalém, na Judéia e todo Israel. E no mundo espiritual, é preciso entender, porque muita gente fala assim, não, é que Cristo não é a segunda carne, mas a gente não está falando que é a segunda carne, a gente falou que precisava se cumprir aquela profecia lá para Israel, tá bom, gente? Precisava. No mundo espiritual, a morte foi vencida pela ressurreição e o arrebatamento. Então, eram coisas que estavam ocorrendo lá no primeiro século. Também é século, né? No primeiro século. Então agora vamos à próxima pergunta. B, letra B. É importante essa didática, gente, porque facilita o nosso entendimento, tá bom? Letra B. O que foi a ressurreição? Né? A primeira pergunta foi o quê? Vamos lá, a primeira pergunta foi quando ocorreria, né? Agora a gente, na letra B, estamos perguntando o que foi a ressurreição. O texto responde, né? A ressurreição foi a dois espíritos. Nós já falamos, a ressurreição dois espíritos, não de corpos de carne e osso voltando, né? Sendo que o corpo ressuscitado é o mesmo que corpo glorificado. Agora, o corpo glorificado não é esse corpo aqui sendo modificado, né? O corpo glorificado é sendo o corpo sendo tirado da condição de morte por causa de Adão, tá bom, gente? É o corpo, né? Sendo que o corpo ressuscitado é o mesmo que corpo glorificado, é o corpo espiritual, que é o mesmo simplesmente que espírito, tá bom? Então vejamos a verdade abaixo, mais abaixo que nós vamos continuar, que o que ressuscitou foi o corpo espiritual. Vamos ver aqui, ó. O que ressuscitou não foi pessoas aparecendo no planeta Terra de outras épocas, né? Olha só, semeando-se corpo animal. Olha só, vamos prestar atenção e ler com calma, né, gente? Porque muita gente lê na correria atropelando tudo. Semeando o corpo animal, vírgula, ressuscita o quê? Corpo animal transformado ou ressuscita o corpo espiritual? Ressuscita o corpo espiritual. O corpo espiritual que estava separado, ainda aguardando a ressurreição e os últimos dias que ainda se cumpriram. Então, a redenção ela se deu em duas etapas. Uma, Cristo veio, morreu por todos. Então, não havia mais nenhuma condenação para quem estava em Cristo Jesus. Isso aí Paulo falava. Né? Mas ainda precisava se completar essa redenção quando? Na ressurreição dos mortos e no arrebatamento daqueles que estavam vivos, né? No corpo espiritual deles. Semeando o corpo animal, ressuscita o quê? O corpo espiritual, gente. Não é gente aparecendo aqui voltando. Se há um corpo animal, também há o quê? Um espiritual. 1 Coríntios 15:44. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Então não esqueçamos que esses mortos, é importante isso aqui estar aqui, gente, porque o pessoal que às vezes não tem audição,
né? Os irmãos que às vezes não ouvem, mas eles podem ler, tá bom? Não esqueçamos que esses mortos ressuscitaram de uma morte que se deu em Adão. Então, como que os mortos seriam ressuscitados? Seriam ressuscitados da condição de morte que se deu em, vamos lá, repetir, em Adão, ok? Se deu em Adão, vamos ler aqui, ó. Vamos ver se não é verdade isso que eu estou falando aqui, ó. Com efeito, vírgula, se por um homem veio a morte, então de que morte que eles iriam ressuscitar? Olha de que morte que eles iriam ressuscitar. Por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Então veja, a ressurreição seria dessa morte aqui. Não é porque eles tinham deixado de viver no corpo de carne e sangue que eles seriam ressuscitados. Eles seriam ressuscitados da morte. Acho que tá legal, né, gente? Tá legal. 1 Coríntios 15, 21. Assim como em Adão todos morrem, vejam, lembra que porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Lembremos disso, né? Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Não esqueçamos disso. É dessa morte que eles iriam ressuscitar. Ok? É isso aí, gente. Vamos continuar. Assim como em Adão todos morrem, todos, assim em Cristo todos reviverão. Então seria o quê? A ressurreição. Então a ressurreição dos que morreram e também aqueles que estavam no corpo mortal. Na verdade, eles estavam ressuscitando também definitivamente, né? 1 Coríntios 15, 22. Então agora vamos à última pergunta, letra C. Essa didática, gente, é importante, porque muita gente fala assim, para que essa palhaçada, ficar botando esses em letra C, letra A, letra B, letra C? Não, isso aqui é porque é importante, primeiro, pelos irmãozinhos que de repente não conseguem ouvir o que eu estou falando. Então eles vão lendo, fica fácil para entender. Ok? Valeu, gente. Obrigado aí. Letra C. O que foi o arrebatamento? Agora é a última pergunta aqui. O arrebatamento não foi desaparecimento repentino de pessoas do planeta Terra. Não foi isso, gente. Não foi. De maneira nenhuma. Não foi isso. Não foi. Alguém vai falar, não, Messias, você está pregando uma heresia. Não, não estou, porque os textos, o que vale é o que está escrito ali, mas só que muita gente não consegue entender, coloca tudo literalmente, né, os textos da Bíblia. Então, o arrebatamento não foi o desaparecimento de repentino de pessoas do planeta Terra, aviões caindo, carro desgovernado, nada disso, gente. Primeiro, que também ainda futuriza, ainda piora ainda mais a situação, né? De maneira nenhuma, o arrebatamento foi o quê? Mudança, a gente já leu em vários textos aqui, ou transformação repentina de uma condição espiritual mortal, que foi morte em Adão, para uma condição em glória, em Cristo. O arrebatamento, que foi essa mudança, né? Ou transformação, vamos sair da frente, senão os irmãos não conseguem ler, né? Foi mudança ou transformação, se deu por ocasião de quando? Da vinda do Senhor. Então vamos aos textos aqui, os irmãozinhos aí que precisam estar lendo, vamos sair da frente, né, Messias? Fica na frente aqui, ó, ninguém vai ver, né? Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Quer dizer, eles ressurgirão, sairão daquela morte que veio por Adão. Tá bom, gente? Acho que tá dando para entender, né? Ressurgirão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16, depois nós, os vivos que estamos ainda na terra, Paulo está falando deles, seremos arrebatados juntamente com eles. Seremos o quê? Sairemos daquela condição de morte que veio por Adão. Está dando para entender? Ok. Seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que haviam morrido daquele espírito, sobre as nuvens, sobre a mesma condição ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós já estamos. Nós já estamos aqui que vivemos, não precisamos desse fato aí, porque isso aí se deu lá para eles que ainda estavam aguardando, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Então, vamos ler outra versão aqui mais atual. Antes o Senhor descerá do céu, acompanhado de um potente clamor, com um brado de arcanjo e com toque de trombeta de Deus. Então, os crentes em Cristo ressuscitarão nessa altura, nessa mesma condição, né? Depois, aqueles que estiverem vivos serão levados juntamente com eles nas nuvens, na mesma condição espiritual deles, tá? Com a vida, ao encontro do Senhor nos ares, na mesma região celeste, e assim ficaremos unidos a Ele para sempre. 1 Tessalonicenses 4,17. Outra versão atual, vamos ler aqui para ficar melhor o entendimento. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo, com toque de trombeta de Deus. Primeiro, né?
Primeiro, trombeta de Deus, ponto. Vamos obedecer o ponto aqui, né? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Né? Isso aí teria que ocorrer. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Outra versão atual. Depois com eles, viu? Com eles, nós quem? Eles que viviam lá, iriam para a mesma condição. Os que ainda estivermos vivos no corpo carnal, seremos arrebatados nas nuvens, na mesma condição, ao encontro do Senhor, tá? Em Cristo, né? Nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre, né? Vamos continuar aqui, ó. Vamos agora ler em 1 Coríntios sobre o arrebatamento, que é um tema que talvez, a parte desse tema que talvez seja mais complicada, é a parte do arrebatamento. Eis que vos revela um mistério, disse Paulo aos Coríntios. Nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Então o arrebatamento seria o quê? Transformar, 1 Coríntios 15, 51. No momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, eles sairiam daquela condição da corrupção ainda de Adão, que eles estavam aguardando a ressurreição, né? E nós seremos o quê? Arrebatados, transformados é a mesma coisa, porque o arrebatado é ser tirado repentinamente, pela força, né? Da condição, daquela condição, não é de um lugar para outro, não é de um lugar físico para um lugar espiritual, porque o que está no lugar físico não vai para o lugar espiritual. Então eles estavam numa condição de morte espiritual, que seriam arrebatados daquela condição, ou seja, seriam transformados. 1 Coríntios 15, 52. Então, para entender com exatidão, gente, o que foi arrebatamento, nas cartas de Paulo, então estamos fazendo uma exegese, já fizemos aí Filipenses, Efésios, 1 Coríntios, Tessalonicenses, Romanos, já lemos no início, né? A exegese do arrebatamento agora, nessa parte aqui, né, de 1 Tessalonicenses, a gente pode fazer com 1 Coríntios capítulo 15. Está em 1 Coríntios capítulo 15. Então vamos ler o mesmo texto aqui de 1 Coríntios, numa outra versão aqui, ó, Sociedade Bíblica Britânica. Eis que vos digo um mistério. Paulo está dizendo um mistério, ok? Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Mudados. Olha aí, o que seria arrebatado, gente? Olha aí, gente. Eu estou inventando alguma coisa? É uma versão, uma outra versão, mas mudado e transformado é a mesma coisa. Então todos seremos mudados. Mas quem? Os que estavam vivos. Ele está falando de quem estava vivo, né? Ó, digo mistério, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem aqueles que estão vivos, mas todos, ele está falando de quem estava vivo. Não é quem havia morrido. Seremos o quê? Mudados. Isso aqui que foi o arrebatamento, ó, mudança no homem interior. 1 Coríntios 15, 51. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, 1 Coríntios 15, 52, a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados. Aí ele está falando daqueles que morreram. Incorruptíveis. E nós, os que estavam vivos, seremos o quê? Mudados, né? Agora, outra versão aqui, atual, para entender de vez o que é o arrebatamento. O que foi, né? O que foi o arrebatamento, né? Vamos entender aqui, ó. Paulo dizendo aqui numa versão aqui, ó, versão o livro. Isso aí tem tudo, aí vocês podem buscar na internet que tem lá, gente. Versão livro. Mas posso revelar-vos um mistério. É que nem todos morreremos, mas contudo, todos receberemos novos corpos, ou seja, seremos mudados de um corpo da condição da corruptibilidade, que seria mudado para incorruptibilidade, ok? Nem todos morreremos, mas contudo todos receberemos novos corpos, 1 Coríntios 15, 51. E tudo isso acontecerá num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar. Por quê? Haverá no céu um toque de trombeta e todos os cristãos que já morreram tornarão a vida. Aí está falando da ressurreição. Aqueles que morreram tornariam a vida, mas não viria para o planeta Terra. Tornariam uma vida que eles estavam ainda aguardando ressurreição. Ué, então estavam ainda mortos ainda, né? Tornarão a vida. Com novos corpos que nunca mais hão de morrer, ou seja, que nunca mais ficarão separados aguardando ressurreição. Tá dando para entender? Tá, né? E então nós, os que estivermos vivos ainda, Paulo está falando deles, agora vivos, eles seremos revestidos de novos corpos igualmente. Então veja, o mesmo corpo que foi revestido aqueles que estavam mortos, ou seja, que haviam dormido, que já não estavam no planeta Terra, os que estavam em vida também receberam, veja se não é verdade, gente. Seremos revestidos de novos corpos igualmente a eles.
ou juntamente, seremos arrebatados nas nuvens juntamente com eles, não é isso que está escrito? Então o quê? A mesma condição é espiritual. Então a igreja, ela é espiritual, né? Então precisamos entender, 1 Coríntios 15, 52. Então marca aí, vamos marcar, gente, vamos marcar agora, vamos marcar isso aí, vamos frisar isso aí, massificar, né? Não é lavagem cerebral não, tá bom, gente? O arrebatamento foi recebimento de corpos novos. Corpos novos, não é isso aqui. Ou seja, mudados ou transformados. É o que está escrito nos textos, né? Não estou inventando nada. Igualmente ao dos ressuscitados. E agora? Messias, isso aí é uma heresia. Como é que eles receberam corpos igualmente ao do ressuscitado? Mas é o que está escrito. Né? Então foram arrebatados nas nuvens juntamente com eles. Então é isso, né, gente? Só que outras versões vocês entenderam melhor, né? Deu pra gente entender melhor. Transformar igualmente ao do ressuscitado e também. Então a ressurreição foi o recebimento de corpos novos, ou seja, mudados ou transformados, igualmente ao do ressuscitado e também igualmente ao de Cristo. Então agora, todos nós agora que vivemos aqui, temos o corpo igualzinho de Cristo. Que corpo, Messias? Como é que você pode dizer que você tem um corpo igual ao de Cristo? Mas a gente não está falando disso aqui. Não, então esqueça, vamos esquecer, gente, vamos esquecer isso. Nós não nos olhamos segundo a carne, já lemos várias vezes isso nos textos. Esqueça para esse efeito seu corpo de carne e ossos. Já coloquei aqui, esqueça para esse efeito, né, do arrebatamento, seu corpo de carne e sangue, porque não é disso que está tratando o Evangelho. É o quê? É você por dentro. Então, o arrebatamento foi deles por dentro. Tá dando para entender, gente? Acho que tá, né? É você por dentro, sou eu por dentro, você por dentro, tá bom? Você por dentro. Então já temos corpo novo. Então nós já temos o corpo novo, glorificado, igualzinho ao de Cristo. Não há mais separação, ninguém vai ficar no Hades, todos quando morrermos aqui não ficaremos aguardando ressurreição. Né? E nós não estamos aguardando arrebatamento, transformação, nem mudança, porque nós já estamos perfeitos, casados com Cristo, tá bom? Casados. Então já temos o corpo novo, glorificado, igualzinho ao de Cristo. Ou não é igualzinho ao de Cristo? Nós somos um só espírito com ele. Mas eles estavam aguardando essa revelação. Paulo já pregava isso antes, né, gente? Então alguém vai perguntar, como assim, Messias? Já temos corpo novo, glorificado, igualzinho de Cristo? Como assim, irmão Messias? Vamos repetir, é você por dentro, sou eu por dentro, vocês por dentro, é isso que está tratando o Evangelho. Ora, se eles que viviam lá antes dos anos 70, por ocasião da vinda do Senhor, já haviam recebido corpos mudados, se eles já haviam recebido corpos mudados, ou novos corpos em Cristo, ou transformados, por que então nós já não temos? Já nascemos neste mundo assim, já em Cristo. Por dentro, em Cristo, já temos corpos novos em nós mesmos. É você por dentro, sou eu por dentro. Então, gente, é isso aqui, eu coloquei bem grande aqui para a gente entender. O arrebatamento, a ressurreição, o arrebatamento, é você por dentro. Quem já havia morrido, saído desse planeta, lá na época dos apóstolos, eles foram mudados naquela condição espiritual de Adão para Cristo, ok? É isso aí, então é você por dentro. Então ainda há dúvidas ou enganos sobre o que foi arrebatamento? Tem que ver a hora ali, né, gente? Ainda há dúvidas? Ainda há dúvidas quanto os enganos da futurização daqueles acontecimentos pela teologia moderna, que diz que o arrebatamento ainda não ocorreu? Nós já temos corpos novos corpos. Não teremos ainda novos corpos. Já temos. Uma vez que já somos corpo espiritual de Cristo. Ou não somos? Somos. Eles estavam aguardando essa perfeição da ressurreição e o arrebatamento. Mas nós aqui que vivemos aqui, já temos. Né? Já somos corpo espiritual de Cristo. Não estamos separados daqueles que ressuscitaram. Tá bom, gente? Não estamos. Estamos junto com eles, com Cristo. Ok?
A única diferença é que estamos participando de carne e sangue, como os cristãos de antes dos anos 70 permaneceram participando também depois dos anos 70. Então, aqueles que passaram por esse processo que ocorreu lá, eles permaneceram participando de carne e sangue. Eles não foram tirados do planeta Terra, né? Foram arrebatados no espírito. Então, eles permaneceram participando de carne e sangue. Então, nós aqui que vivemos aqui, estamos participando de carne e sangue e temos esse corpo espiritual perfeito em Cristo, porque vivemos pós anos 70. Mas o corpo espiritual é o mesmo dos ressuscitados. Está escrito, nós acabamos de ler, né? Igualmente ao dos ressuscitados. Entenda isso, o que vamos dizer a seguir. E vou ousar dizer o seguinte: definitivamente nós estamos entendendo isso agora. Eu vou ousar dizer, né? O vídeo eu estou fazendo, é claro que muitos vão avançando no conhecimento da graça, mas eu vou ousar dizer definitivamente, né? O corpo glorificado que receberam incorruptível, já temos o corpo sem a morte espiritual que veio por quem? Por Adão. Então era dessa morte espiritual que eles estavam sendo ressuscitados. Então, ainda avançando no entendimento, coloquei bem grande aqui, ainda avançando no entendimento, quando analisamos as expressões a glória que em nós há de ser revelada e a manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8, 18, 19, completa a redenção daqueles que Deus adquiriu, Efésios 1, 13, 14, a exegese aí, né? E transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, Filipenses 3, 20 e 21. Se entende perfeitamente que essas expressões acima se referem à ressurreição e o arrebatamento referido em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Correto? Que são referidas como mudados, que já lemos, ou transformados, ou tornarão a vida com novos corpos que nunca mais hão de morrer. E nós, os que estivermos vivos ainda, seremos revestidos de novos corpos igualmente. E em 1 Coríntios 15, 51 e 52, dependendo da versão, repetindo, ao analisarmos essas expressões que citamos, nós chegamos à inevitável conclusão que todas aquelas coisas se deu quando? Na vinda do Senhor ou no dia do Senhor. Todos os fatos sendo findados nos anos 70 do primeiro século. Já não falta mais nada, gente. Não falta mais nada. A única coisa que está se cumprindo agora é o quê? Nós estamos participando de carne e sangue. Então, todos os fatos sendo findados nos anos 70 do primeiro século. E depois dos anos 70, agora nós que vivemos aqui também, o propósito do Pai está continuamente sendo cumprido, que seus filhos, livres do corpo abatido pela morte espiritual vinda por Adão, então o corpo abatido era aquilo que estavam esperando ser transformado. Participem da carne e do sangue como Cristo também participou. Então Cristo participou da carne e sangue, mas Cristo não precisava de, no caso de uma perfeição no corpo, de ser tirado do corpo abatido de Adão. Ele não precisava, ele só ficou retido, Cristo só ficou... vamos dizer assim, morreu, ficou 3 dias naquela condição para se cumprir as escrituras. Não que ele precisasse daquilo, tá bom, gente? Acho que tá bom, né? Então, livres do corpo abatido pela morte espiritual vinda por Adão. Participem de carne e sangue como Cristo também participou. Então, para finalizar, agora vamos relembrar que no início fizemos uma perfeita exegese dos textos dos livros de Efésios, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, Romanos e Filipenses. Então o tema foi esse aí, gente, já estamos concluindo esse tema. A ressurreição e o arrebatamento, ok? Teremos no próximo domingo esse tema aí, os que tinham esperança e os que não tinham esperança. Então até o próximo vídeo, agradecemos a todos, uma boa noite, bom início de semana aí no caso. Até breve, até o próximo vídeo, ok? O tema aí, para concluir, a ressurreição e o arrebatamento. Fiquem com Deus.